Seja bem-vindo à programação da Debray Jundiaí. Desde já quero louvar a Deus pela sua vida e espero que você seja tocado por Deus através deste meio de comunicação. Se inscreva em nosso canal. Um abraço do seu amigo, pastor José Carlos de Lima. Fica agora com os louvores. Que Deus te abençoe. Isso. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito. Cante na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Esse é o convite que o salmista faz. Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Te queremos, Senhor, te queremos porque Tu és bom e eterna é a Sua misericórdia. Oh, aleluia. Bom quando olhamos pela perspectiva bíblica, pela perspectiva correta de quem é Deus, de quem é Deus. Olhe pela perspectiva bíblica de quem Ele é. Que o Teu reino vem. Nossa fé está mais forte. no nosso Que Deus. se abre aos céus. Que o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, que o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, que o Teu reino vem.
Espírito venha, sobre você se mova. Aleluia. Quero chamar sua atenção para algo importante, que é a contribuição na obra de Deus. Se você pode nos ajudar, faça a sua doação através das contas da igreja que está aparecendo aí na tela. E a contribuição, ela é muito importante, porque nós sabemos que através das contribuições a igreja é mantida e o povo de Deus é abençoado, e nós podemos pregar o evangelho para todas as criaturas. Então que você possa fazer a sua doação com alegria, e assim nós agradecemos em nome da igreja. E que Deus te abençoe. Aleluia. 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 Oh, Espírito Santo. Doce presença, doce presença. Feche os teus olhos e cante essa canção. Oh, único. São as motivações corretas que nos faz sentir que Ele está na casa. Já estão chegando aqui. Já somos. Agora Somos mais. somos 2 ou 3 ou mais. Vem com meu coração disposto a queimar por ti. Cadê? Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te O quê? falar que teu é o reino. Levante as tuas mãos e declare isso. Teu é o reino. Tua é a glória para sempre. Teu é o domínio. Precisamos reconhecer isso. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Levanta as tuas mãos e declare isso. Nós estamos no culto da família, um culto de celebração. Só tu és santo. Declare. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Os anjos cantam santo, 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 santo. É o Senhor dos exércitos. Ele é santo. Não há outro. Não há outro. Se você pode celebrar ao Senhor com teu corpo, com teu corpo, teu corpo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só
compara a ti. Não há outro como Jesus. Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus chegou. Quero chamar sua atenção para algo importante, que é a contribuição na obra de Deus. Se você pode nos ajudar, faça a sua doação através das contas da igreja que está aparecendo aí na tela. E a contribuição, ela é muito importante, porque nós sabemos que através das contribuições a igreja é mantida e o povo de Deus é abençoado, e nós podemos pregar o Evangelho para todas as criaturas. Então que você possa fazer a sua doação com alegria, e assim nós agradecemos em nome da igreja. E que Deus te abençoe. Fique agora uma porção da palavra de Deus. Abra o seu coração, pois hoje Deus tem uma palavra de vida para você e sua família. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos que nos assistem. Que Deus possa abençoar você nesta noite e na continuidade da vida, porque é isso que nós precisamos, e rogamos a Deus para que possamos ter uma vida sossegada, tranquila e, sobretudo, conservar a nossa fé em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, nós vamos prosseguir aqui no nosso estudo, que estamos falando sobre 2 Timóteo capítulo 2 e verso 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. É lógico que nós estamos dentro desse tema e desde o começo do mês, e nós dividimos em 4 tópicos. 3 deles já foram ensinados, falta apenas hoje o último tópico desse assunto, que está escrito em Romanos capítulo 4 e o verso 12, e é talvez um assunto que a gente não consiga entender totalmente o que Paulo estava aqui dizendo, mas a gente vai perceber pelo que Paulo estava escrevendo aqui, a gente vai perceber que há uma acentuação daquilo que ele estava dizendo sobre a fé. Então o que ele diz aqui? E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Paulo está trazendo aqui 2 assuntos importantes, mas eu apenas quero firmar o que o versículo enfatiza, que é sobre a fé. Ele está falando da circuncisão, que foi uma aliança de Abraão, de Deus com Abraão, porém ele está dizendo que a fé de Abraão, ela veio antes da circuncisão. Então dependeria, no caso da fé, não dependeria da circuncisão. É isso que ele está dizendo. Mas o que eu quero aqui destacar é como que Paulo fez esta colocação. Ele fala andar nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão. E quando ele fala daquela fé, naturalmente ele está destacando uma fé totalmente acentuada na questão de não ser uma fé apenas comum, mas uma fé que opera como justiça. E quando ele cita também nesse mesmo capítulo, Gênesis capítulo 15 e o verso 6, que lá diz que creu Abraão, isso foi-lhe imputado por justiça. Abraão havia vindo de uma guerra
quando ele foi libertar Ló e outros prisioneiros ali nas regiões de Sodoma. E depois desta guerra, Abraão não pegou nenhum despojo para ele, e creio com uma certa razão, porque Abraão era um homem que cria em Deus, e aquelas coisas de Sodoma eram totalmente contaminadas. Talvez até por isso ele não quis despojos. E uma outra ação de Abraão que foi tão importante, e que depois nós vamos estar falando, foi sobre quando ele teve aquela vitória. Ele procurou Melquisedeque, que era sacerdote em Salém, que hoje é Jerusalém, e para adorar a Deus e também contribuir com seus dízimos. Então é uma coisa muito importante sobre a vida de Abraão. E sobre esta fé, meus irmãos, existe várias palavras que têm sinônimo de crença, de fé, de crer, mas nesse sentido, essa palavra ela significa crença, convicção moral sobre verdade religiosa. Segundo significado é que também ela fala de sinceridade a Deus e a um professor religioso, quer dizer, uma pessoa que ensina os caminhos de Deus. E também especialmente a confiança em Cristo para a salvação. E é aqui que eu quero destacar o que Paulo estava dizendo sobre esta fé, que não é apenas crer em Deus, mas é uma fé que também opera como justiça, como eu já disse. E no sentido abstrato, é a constância em tal profissão de fé. Então é uma fé totalmente abençoadora. E por intenção, o sistema da verdade religiosa, que significa o Evangelho. Então tudo isso é o que essa palavra engloba dentro desse tema da fé. Também a certeza da fé e a crença e a fidelidade. Tudo isso está naturalmente inserido dentro desse assunto que Paulo fala e o que ele destaca sobre aquela fé. E quando fala aquela é porque ele está destacando uma coisa diferente. Ele podia falar só sobre a fé, mas ele acrescenta aquela fé. Então isso é importante, meus irmãos. Então sobre isso nós queremos falar sobre essas pisadas. E o que nós entendemos por pisada? Primeiro eu quero dizer que não é pisaduras. Pisaduras é quando você se machuca por dentro e o sangue não sai, ele fica pisoado e por dentro, que não há ferimento na pele, mas por dentro você está machucado. Isso chama pisadura. É o que está escrito lá em Isaías capítulo 53 e o verso, me parece que é 5, que diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Há pessoas que confundem que aquelas pisaduras seria a viagem de Cristo com a cruz para o Calvário. Não tem nada a ver com isso. Aquelas pisaduras ali eram os machucados que Jesus, pelos açoites que deram em Jesus, e ele se machucou por dentro. E naturalmente o sangue fica pisoado. A gente fala pisoado, outros falam pisado. Isso é pisadura. Agora nós estamos falando de pisadas. O que é pisadas? É muito fácil da gente entender o que Paulo estava dizendo sobre a pisada. Ele não estava falando aqui de uma caminhada simples, de uma caminhada comum, de uma caminhada sem objetivos. Não, ele está falando de uma coisa significativa, com um grande objetivo, que é exatamente quando você segue as pisadas. Quer dizer, significa dizer, em alguns conceitos, significa quando alguém tira o pé e você põe o seu. Mas talvez esse não fosse o conceito de Paulo. Mas o que ele estava dizendo sobre pisadas? Pisadas aqui eu coloquei sobre 3 aspectos importantes. Primeiro aspecto é seguir de perto.
quando você segue uma pessoa de perto, você está seguindo as pisadas dele. Isso é comum, todo mundo entende isso. Não é uma coisa difícil para se entender. Então, quando você está seguindo uma pessoa bem de perto, você está seguindo as pisadas dele. Isso é um dos significados da palavra pisadas. Então, veja bem. Sobre seguir a pessoa de perto é importante, porque você não perde ele de vista. Nós vemos que Pedro negou Jesus, e conforme está escrito lá em Lucas capítulo 22, e aqui o verso 54, Pedro negou Jesus porque começou a seguir de longe. Então, quando você segue uma pessoa de longe, você perde o contato, você perde a visão, você perde a sensibilidade, e você perde também muito daquilo que seria uma ligação. Se você começar a seguir de longe, você perde. Isso é comum quando você se afasta de um parente, mesmo que você ame ele ou goste dele, por mais que você goste dele, mas quando você se afasta muito dele, então você vai perdendo o contato, você vai perdendo aquele prazer de estarem juntos, e tantas coisas que a gente pode considerar aqui. Então, seguir de perto significa que você não perde a pessoa de vista. E a Bíblia fala sobre aqueles que seguem a Cristo também, não perder de vista o seu sacrifício, o seu amor por nós, e os seus cuidados para com todos nós. Então isso é importante quando você está seguindo as pisadas de alguém. Então, se nós pudermos seguir as pisadas do Senhor Jesus, isso vai nos trazer tranquilidade, isso vai nos trazer conforto, isso vai nos trazer alegria, isso vai nos trazer fortalecimento. Isso é importante, porque quanto mais perto de Jesus nós conseguirmos chegarmos, mais nós sentimos a sua graça e o seu amor para conosco. Então isso é muito importante, meus irmãos. Então esta primeira parte sobre as pisadas é seguir de perto, ficar atento, não descuidar. Hoje em dia tem muitas pessoas que se descuidam da vida espiritual, principalmente obreiros, às vezes se descuidam do ministério, acham que isso não vai trazer muita vantagem para ele. Mas o que eu quero dizer para você, se você for fiel, e se você tiver uma maneira de seguir o ministério bem de perto, você vai ser abençoado, como eu fui abençoado, estou sendo abençoado, e outros foram e estão sendo, né? Então é importante que nós consideremos o ministério como uma vocação divina, e que a gente não pode descuidar, não pode perder o contato com as coisas de Deus, não pode perder o contato com a palavra de Deus, com a oração e com outras coisas que nós usamos, né, como base da nossa fé, da nossa jornada. E nós precisamos pensar nisto, e é importante. Então, seguir de perto significa você não descuidar, né? Você ter uma maneira de seguir. Nós podemos usar aqui como figura Eliseu, porque Eliseu foi convocado para o ministério por Elias. Deus havia mandado ele ungir 2 reis e um profeta em seu lugar, e deu o nome do profeta, que seria Eliseu. Eliseu era filho de Safate e morava ali nas regiões entre o Mar Morto e o Mar da Galileia, que é chamado Lago de Genezaré. Ele morava naquelas regiões, e ali ele foi chamado por Elias. Mas pelo que a Bíblia nos informa, a gente não vê nenhuma ação de Eliseu no tempo durante ele servir Elias. E a Bíblia diz lá em 1 Reis 19, 21, que Eliseu servia a Elias. E em outro lugar diz que ele deitava água nas mãos de Elias. E isso durou 10 anos, mais ou menos, calculadamente 10 anos.
Agora alguém é chamado com a expectativa e durante 10 anos não acontece nada no ministério dele. As pessoas desanimam. Mas não foi esse o caso de Eliseu. Por quê? Porque ele seguia de perto a Elias. Então, meus irmãos, você precisa entender o que é seguir de perto. E quando chegou o momento de Elias subir para o céu, para os céus, Elias tentava, eu não sei se para provar ou alguma outro sentimento, mas ele falava: Eliseu, fica aqui, eu vou até Jericó, vou até o Jordão, vários lugares. Mas Eliseu dizia: vive a tua alma e vive o Senhor, ou vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Então ele começou a seguir muito de perto, a ter mais cuidado ainda. Se ele já seguia Elias de perto, ainda muito mais nesse momento em que ele sabia que Elias ia ser arrebatado. Eu não sei como, mas eles sabiam, porque não só Eliseu sabia, mas os filhos dos profetas também sabiam. Nós encontramos isso na Bíblia. E quando chegou o momento em que Elias ia subir, fala: Eliseu, pede o que quiser, porque eu vou ser arrebatado, vou ser tomado de ti a qualquer momento. E o que ele pediu? Que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. O que Elias respondeu? Dura coisa pediste, contanto, se me vires quando for tomado de ti, se te fará, senão não se te fará. E aí, qual era a ideia? É grudar mais no profeta. Aí agora chegaria aquele momento de quando o profeta tirasse o pé, Eliseu colocava o seu, porque estava seguindo as pisadas, eles estavam seguindo muito de perto. E é isso, meus amados, que faz com que o obreiro seja abençoado, é seguir de perto as coisas, não descuidar, não deixar passar tempo. Eu vou fazer isso, vai só o ano que vem. Eu vou fazer isso só quando... Os que é solteiro falam quando casar. Os que são casados falam eu faço depois. E vai deixando, e vai deixando. Não, o ministério é uma chamada autêntica e é importante, mas você tem que entender a responsabilidade de ser um obreiro do Senhor. Seja você um cooperador ou cooperadora, seja você um diácono, uma diaconisa, seja você um presbítero, seja você um evangelista ou missionária, ou um evangelista homem, seja o que você seja um pastor. Então você tem que entender que é uma chamada autêntica, só que nós não podemos descuidar. Nós temos que seguir as pisadas de alguém. E existem muitas pessoas mesmo no ministério que nós podemos seguir como exemplo, que é a segunda parte que eu marquei aqui. É seguir o exemplo. O que é seguir o exemplo de uma pessoa? É exatamente tentar agir como ele age. É admirá-lo por alguma coisa. E quando se segue o exemplo, eu quero falar aqui até inclusive do próprio Abraão. Quando nós vemos que Abraão, quando Deus o chamou, a Bíblia diz que ele saiu sem saber para onde ia. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 8, diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para uma terra sem saber para onde ia. Abraão não sabia, mas ele confiava a sua direção a Deus, porque se foi Deus que chamou, era Deus que ia garantir a sua vitória. Ele não sabia, não conhecia o caminho, mas ele seguia na orientação de Deus. Parece que algumas pessoas podem até pensar que Abraão saiu meio estonteado. Eu vou tentar a vida em tal lugar. Não, ele tinha uma direção de Deus. Deus havia chamado ele e falou: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. A palavra mostrarei está no futuro. Então, ele não tinha mostrado ainda. Mas Abraão creu, ele saiu, ele tinha experiência com Deus. E isso é muito importante quando nós podemos entender que nós somos dirigidos por Deus. Me lembro uma certa vez de um pastor
que ele disse: se Deus nos mostrasse um caminho antecipado, talvez nenhum de nós conseguíamos ser obreiros, porque o caminho ele não oferece só vantagens, ele oferece também sacrifício e muitas das vezes dificuldades. E Abraão teve sim dificuldade no seu caminho, tanto que a Bíblia diz que ele desceu ao Egito, naquela descida que Abraão desceu ao Egito. Ele não tinha nenhuma ordem de Deus para ele ir, mas ele foi, e Deus, pela sua misericórdia, guardou Abraão ali, mas ele teve que voltar, ele não podia ficar lá, ele teve que voltar. Há momentos que o obreiro precisa refletir e voltar. Se você está no caminho, às vezes, que você não é uma direção de Deus, você tem que voltar atrás. Foi o caso de Abraão. Ele foi ao Egito, até então você não vê um vacilo na vida de Abraão, mas naquele momento houve um vacilo. Por quê? Porque Deus não enviou ele ao Egito, ele foi por conta dele, mas ele voltou. Então tudo aquilo que a gente faz por conta nossa, que nós achamos que vai dar certo, mas exclusivamente pela nossa conta, há momentos que nós precisamos voltar e refletir. Peraí, onde eu estou? O que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui? Porque eu não estou na direção de Deus. Voltar correndo. É seguir o exemplo de Abraão. Então essa é uma coisa muito importante. E nós aqui não temos condições, às vezes, de estar lendo as referências que nós temos, porque, querendo ou não, isso traz um pouco de dificuldade para a nossa mensagem, que ela está sendo de fato gravada. Mas se você examinar a Bíblia, a palavra de Deus, você vai ver, se você estudar a vida de Abraão, você vai ver que Abraão, ele foi um homem não perfeito, mas que a sua fé foi perfeita. Então, quando ele percebeu que no Egito não era o seu lugar, que Deus não havia enviado ele para ali ele correu certos riscos e teve alguns problemas, e ele voltou do Egito. Então é uma maneira de nós pensarmos também. E a questão dos exemplos de Abraão não é só isso que eu quero falar, que isso é a parte negativa, mas sim as partes também positivas da vida de Abraão. E uma delas eu já citei, quando Abraão voltou daquela guerra, trazendo aqueles prisioneiros de volta, ele procurou Melquisedeque para cultuar, agradecer e pagar os seus dízimos. Tudo isso são exemplos que nós temos que ter de uma pessoa que foi antes de nós, mas que deixou umas pisadas aonde você pode seguir as pisadas de uma pessoa que teve bons exemplos. E Abraão foi essa pessoa que nós podemos seguir o exemplo dele sem nenhum receio, porque ele teve naturalmente uma fé perfeita. Então nós encontramos lá em Gênesis capítulo 14, versos 18 a 24, quando Abraão encontrou com Melquisedeque, e a Bíblia diz que houve ali uma cerimônia. Melquisedeque trouxe pão e vinho, e eles comemoraram diante de Deus a vitória. Então isso é importante, quando você tem uma vitória, comemorá-la também. Não é alugar uma chácara, quem sabe, é o que a gente hoje faz, né? Muitos fazem, agora não está podendo por causa da pandemia, mas as pessoas, quando às vezes recebem uma bênção, em vez dele vir para a igreja louvar a Deus, agradecer a Deus, ele vai alugar a chácara e fazer piquenique, fazer lazer, fazer aquelas coisas que não é pecado, mas que atrapalham a obra de Deus, atrapalha às vezes a jornada, e dá um exemplo que não se deve ser dado para aqueles que vão seguir as nossas pisadas. É lógico que isso não é pecado, mas eu entendo quando você deixa de agradecer a Deus em primeiro lugar para fazer suas manifestações de alegrias fora daquilo que a Bíblia diz, então também isso talvez não é seguir as pisadas ou seguir o exemplo de uma pessoa como Abraão. Abraão, você imagina uma coisa entre Ló e Abraão. Ló tinha tenda, mas não tinha altar.
Abraão, todo lugar que chegar, fazer o altar. O altar é o lugar da comunhão. Então, quando você quer seguir o exemplo de Deus, você tem altar, você tem comunhão. Então, isso é importante quando você quer seguir o exemplo de Abraão. Então, Abraão foi um homem totalmente de uma fé perfeita. E esse encontro de Abraão com Melquisedeque é um encontro muito importante, porque ali a gente vê que Abraão não tinha os seus olhos apenas nas coisas materiais, porque ele poderia ter ficado com os despojos, mas ele falou: eu não quero nada, nem uma correia do sapato, eu não vou querer. E porque Abraão queria ter, a Bíblia diz que a riqueza, que a bênção do Senhor não acrescenta dores. Abraão queria ter uma bênção que não acrescenta dores. Isso, todos nós temos esse direito. Quando você é abençoado por Deus, desde que isso não seja por meios ilícitos, e você deve, primeira coisa, agradecer a Deus, buscar o seu momento de comunhão, agradeça a Deus primeiro, depois você comemora com a sua família, comemora com os seus amigos, seus conhecidos, e assim por diante. Então, isso é uma maneira também de seguir as pisadas de alguém que deixou para nós um legado, exemplos maravilhosos, exemplos bons como Abraão. Eu tenho aqui várias referências, mas eu vou apenas ler uma aqui que está em 1 Pedro, capítulo 2, e o verso 21, que diz assim a palavra de Deus: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, aqui é uma palavra do apóstolo Pedro, quando ele estava escrevendo aos dispersos, a igreja que estava dispersa, mas ele estava animando aqui sobre seguir as pisadas do Mestre, seguir as pisadas do Senhor. E tem tantas outras referências, né, que nós podemos entender aqui, meus irmãos, que é muito importante. E eu gostaria ainda de aproveitar esse momento para a gente, já que nós estamos no assunto, refletir um pouco sobre a questão de seguir exemplos de coisas boas. Então, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, o verso 7, mas eu quero ler o 6, o 7 e o 8, que diz: e vós foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. Paulo faz aqui uma observação, quer dizer, tribulação, mas gozo no Espírito Santo. Então isso é importante, irmãos. Você sabe que o ministério, às vezes, ele tem tribulação, mas ele tem gozo também, e esse gozo vem do Espírito Santo. Mas continuando aqui: de maneira que foste exemplos para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Então veja bem, uma fé que espalha. Quando o obreiro segue um exemplo, os exemplos de pessoas que deixou grandes legados, a fé dele é espalhada. O que é uma fé espalhada? É uma fé que pega outras pessoas, é uma fé que beneficia outras pessoas, não é uma fé represada, uma fé introvertida, uma fé que só serve para a pessoa que a tem, mas é uma fé que se espalha, que se expande, que traz a bênção de Deus para muitas vidas, para muitas pessoas. E aí isso é ministério, isso é importante, isso é maravilhoso, quando você segue as pisadas, quando você segue o exemplo de pessoas que deixou legados maravilhosos. Nós temos vários da história da Bíblia, temos vários da história da igreja, e vamos pensar nessa
nessa maneira de seguir as pisadas dessas pessoas. Seguir as pisadas, quer dizer, seguir primeiro, seguir de perto, depois seguir o exemplo. E em terceiro lugar, que o nosso tempo também é limitado, mas é deixar marcas. O que é pisadas? Pisadas são marcas, marcas que se faz na terra. Então deixar marcas, seguir as pisadas também significa deixar marcas. E marcas é algo que é visível e que elas ficam, as marcas elas sempre ficam para trás. Elas não vão na frente, mas elas ficam para trás. Conforme você vai andando, então as marcas vão ficando na terra. Então, seguir as pisadas significa deixar marcas. E isso é importante, meus irmãos, porque o ministério sem marcas, para mim, ele não é ministério. O ministério ele tem que ter marcas. E quais são essas marcas? São marcas de ações e que você faz e que fica naturalmente para trás. E declara lá em Gálatas 6:17 que ele conduzia consigo as marcas do Senhor Jesus. Mas essas marcas, elas são cicatrizes do sofrimento, dos açoites e tantas coisas que Paulo levou. Essas marcas ele levou com ele. Mas as marcas que nós precisamos ter são marcas que ficam para aqueles que vierem depois de nós, né? Então, veja bem, quando você lê em 1 Coríntios, aqui eu quero apenas ler para a gente também já partir para o encerramento desse ensinamento, mas quando você lê 1 Coríntios, capítulo 15 e o verso 12, a gente pode até, aliás, capítulo 3, desculpa, né? E aqui o verso 12, Paulo diz: se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O que eu quero dizer aqui? Que Paulo deixou, naturalmente, os fundamentos. Paulo deixou marcas. Paulo não tinha só marcas de cicatriz no seu corpo pelo sofrimento que ele teve, que ele padeceu, mas ele também tinha marcas. Ele deixou marcas para a igreja. Paulo, ele evangelizou quase toda a Europa, quase toda a Ásia, dentro de um período talvez não tão extenso, mas ele deixou marcas. E o que ele escreveu hoje para a igreja são as marcas, as doutrinas que nós de fato firmamos através dela. Ontem nós falamos ali sobre a doutrina como ornamento, na reunião que nós tivemos online, e falamos sobre isso. E Paulo, ele deixa as suas marcas, e são marcas que ficou para os seus posteriores, aqueles que fosse posterior a ele, tem esse fundamento. E se nós formos ler mais desse capítulo, nós vemos que Paulo, ele se coloca aqui como sábio arquiteto e que lançou as bases. Quer dizer, são marcas que se deixam, são marcas que se constroem, são marcas que vai servir para outras pessoas. Nós encontramos um homem na Bíblia que a única marca que ele deixou foi um pilar. Ele fez um pilar para que o seu nome permanecesse. Mas o que uma pessoa vai aprender com um pilar? Essa pessoa foi Absalão, porque ele não tinha filhos, e apenas ele fez um pilar para deixar uma marca. E são coisas inanimadas que não vai trazer benefício a ninguém. Porém, Paulo deixou marcas sobre a igreja
que elas são visíveis até hoje sobre os seus ensinamentos, sobre a doutrina, sobre tudo isso. Então eu acho que o obreiro tem que deixar marcas, tem que ter marcas, né? Então, se alguém formar um edifício, o que ele está dizendo aqui, é condicional, está no condicional, não quer dizer que você é obrigado a construir um templo, construir um edifício. Paulo está falando aqui de construção, mas ele está referindo à igreja, ele está referindo a uma construção espiritual, né? Mas ele diz, se alguém, a coisa é condicional. Aliás, eu acho que nós como obreiros não somos obrigados a fazer nada, mas pelo amor que nós temos a Cristo e a sua obra, nós devemos fazer com alegria, muita alegria, aquilo que nos é determinado a fazer, aquilo que nos vem à mão para fazer. Não é você procurar passar por cima de um para fazer na frente dele, mas é você fazer aquilo que vem na sua mão, fazer com alegria, com determinação. São marcas que você vai deixar no seu ministério, e quando nós partirmos daqui, alguém pode citar a nossa vida como um bom exemplo, deixou marcas, né? Deixou marcas daquilo que ele fez. Então isso é importante, é deixar marcas. Então eu quero que você entenda que quando Paulo fala sobre aquela fé, ele diz, né, sobre aquela fé do nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, que ele estava dizendo que essa fé veio antes da circuncisão. A circuncisão foi um ato de obediência, mas ele já tinha fé, porque ele já tinha sua comunhão com Deus, já tinha o seu contato com Deus. Então, isso é importante, porque se a fé viesse pela circuncisão, não tinha chegado a nós, mas ela não veio pela circuncisão, ela veio antes da circuncisão. Então hoje nós temos esta fé verdadeira e que seguimos, né, essas pisadas para não desviarmos, porque quando você segue as pisadas de alguém, também não corre o perigo de você sair fora do caminho, porque alguém foi antes de você e deixou as pisadas para você seguir. Então você não vai errar o caminho. Então isso é importante. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo continue falando aos corações de todos, servos de Deus e servas de Deus. Quero desejar a você um bom final de semana. Nós ainda estamos aí em lockdown, nós ainda estamos aí nessa dificuldade, mas nós estamos crendo que Deus está já começando a agir, né? E que esse contágio vai diminuir, essa letalidade também irá diminuir. Deus está trabalhando por nós, meus irmãos. Vamos pensar nisso e vamos crer nisso. E vamos usar isso como uma fé verdadeira em Cristo Jesus. E também a não perder a nossa fé salvífica, que é aquela fé que salva, que é isso que Abraão está dizendo. Então que Deus abençoe a todos. Eu quero nesse momento também orar por você, orar por todos que estão nos assistindo, que você tenha uma noite abençoada, que você tenha um sono tranquilo, como diz a Bíblia, sono dos justos, né? Então, eu quero orar por você. E vou orar também pelas pessoas que estão enfermas, alguns eu até conheço e outros não. Mas eu vou orar, naturalmente, pelos que estão em aflições, porque nós vemos que são os dias que nós vivemos, são os dias de aflições. Mas Deus está no controle de tudo, né? E fazer como Paulo. Paulo chegou um momento que ele falou, se eu morrer, é ganho, se eu ficar, é lucro. Então, Paulo tinha uma vida totalmente entregue a Deus. E nós devemos ter essa posição. Se morrer, é lucro. Se ficar, é ganho. Ganha para quê? Ganha para a obra de Deus. Enquanto Deus quiser nos conservar em vida, nós estaremos fazendo a sua obra. E quando Ele nos levar, estaremos com Ele. E ainda, o que Paulo disse, isso ainda é muito melhor. Então é importante. Então eu quero orar nesse momento, agradecendo a Deus pela vida de todos que estão nos assistindo e também aqueles que não estão, mas que depois irão ver, e outros que talvez nunca verão, mas que precisam das nossas orações. Então eu vou orar.
Nosso Deus e Pai, Pai amado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero agradecer por esses momentos que aqui passamos transmitindo a Tua Palavra. Esta palavra que ela é viva, ela é eficaz, ela é como uma espada de 2 gumes, que penetra até as divisões da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, intenções do coração. Pai, esta palavra ela é importante, e nesse momento que nós terminamos de trazer essa exposição da Tua Palavra, nós queremos orar pelos nossos irmãos, pelos nossos ouvintes, pelas pessoas que precisam das nossas orações, mesmo que não estejam nos ouvindo, mesmo que não estejam, Senhor, nos assistindo, mas que estão necessitados. Quantas pessoas em aflição nesse momento, Senhor, nos hospitais, nos leitos de enfermidade, outros que talvez nem leito têm, mas que estão sofrendo por esta pandemia tão terrível que desabou sobre o mundo. Mas, Senhor da glória, o Senhor guarda os que são teus, e aqueles a quem o Senhor quer guardar, o Senhor tem guardado a nossa vida, e nós te louvamos por isso, e louvamos pela vida de toda a tua igreja, pela vida dos irmãos, das irmãs, de todas as pessoas. Eu oro também pelo irmão Marcelo Belém, que está internado, está ali naquela situação, enfermo. Ó Senhor, visita o teu servo, envia o teu anjo ali para trazer um conforto para ele. Nós cremos na cura, na libertação, nós cremos na ação do teu Espírito, Senhor, na vida dele e de outros também, que assim se encontram, meu Deus. Tem muitos nesses dias, são dias de terríveis provações, mas nós oramos, Senhor, por todos. Oramos também por aqueles irmãos que às vezes se encontram fracos nas suas casas, amedrontados, meu Deus e meu Pai, mas que o Senhor tire o medo, porque o medo ele é o inibidor de ações. Meu Deus, guarda, Senhor, a tua igreja do medo. Não deixe que a igreja do Senhor venha, Senhor, ficar inibida, paralisar por causa do medo. É lógico que nós temos que ter prudência, Senhor, como eu tenho sempre pregado, e a prudência é muito importante, a fé não anula a prudência, mas eu quero pedir para o Senhor nos ajudar, Senhor da glória, e libertar do medo aquelas pessoas que estão passando por esse momento difícil, que o Senhor guarde, aqueles que estão, Senhor, meu Deus, com parentes enfermos, também estão sofrendo, porque a enfermidade traz sofrimento para toda a família, não é só para a pessoa que está enferma, mas eu oro por essas famílias, eu oro pela igreja do Senhor, eu oro pelo povo em geral, que o Espírito de Deus possa consolar os corações e possa ajudar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, que Deus abençoe e a paz do Senhor a todos. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos, que todos digam amém. Deus abençoe. Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus chegou. Te
para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Quero chamar sua atenção para algo importante, que é a contribuição na obra de Deus. Se você pode nos ajudar, faça a sua doação através das contas da igreja que está aparecendo aí na tela. E a contribuição, ela é muito importante, porque nós sabemos que através das contribuições a igreja é mantida e o povo de Deus é abençoado, e nós podemos pregar o evangelho para todas as criaturas. Então que você possa fazer sua doação com alegria, e assim nós agradecemos em nome da igreja. E que Deus te abençoe.